Olá a todos, sejam muito bem-vindos à primeira sessão de Mulheres Heroínas. E a primeira heroína que vos trago hoje chama-se Hipátia de Alexandria. Hipátia foi a primeira mulher matemática, foi filósofa, astrónoma e uma oradora carismática. Esta mulher abençoada, pois assim era denominada, nasceu em 370 d.C., século IV d.C., em Alexandria, estudou em Atenas e depois regressou à cidade que a viu nascer. Filha de Theon, também ele matemático, filósofo, astrónomo, desenvolveu parte do seu intelecto e das suas aprendizagens com o seu pai e há quem diga mesmo que o superou. Superou o seu pai, nomeadamente na matemática, na álgebra. Esta neoplatónica veio a falecer e a ter uma morte violenta no ano 415 d.C. Nós temos precisamente esta imagem contraditória de Hipátia, a figura da bela, jovem, sábia, como se diz, o sopro de Platão no corpo de Afrodite, e depois temos, por outro lado, a sua morte violenta, no auge da sua vida. Em 415 depois de Cristo, no século V depois de Cristo. E é por isso que eu tenho que falar aqui da lenda da morte de Hipátia. Porque esta lenda da sua morte, em que ela foi brutalmente assassinada, surge no século XVIII, a partir de então, a partir do século das luzes, como um símbolo para os ideais da época do século das luzes. Porque ela era uma livre pensadora. Hipátia era uma livre pensadora. E então, a partir deste século, há várias referências da sua morte, precisamente por serem contraditórias e pela violência com que ela morreu. E o que é que representava também essa morte? Essa é a questão. Não era só a morte de uma mulher, era a morte de tudo aquilo que ela significava na época. Porque estamos a falar no século V depois de Cristo, em Alexandria, num Egito sob o Império Romano, onde há vários conflitos ideológicos de filosofia e de religiosidade. Por um lado temos o denominado paganismo, e paganismo estamos a referir-nos à religiosidade, aos deuses helénicos, à filosofia toda da antiguidade, e por outro temos os primórdios do cristianismo. E sabemos que com a chegada, por assim dizer, do bispo Cirilo, no seu domínio político e religioso, ali naquele período, todas aquelas diferenças tornaram-se tolerantes. Portanto, a intolerância eclodiu e dessa intolerância resulta a morte trágica, violenta de Hipátia. Hipátia, poderemos denominá-la de pagã, era neoplatónica, portanto seguia a linha de Plotino, que por sua vez foi beber a Platão, e aqui é engraçado, Platão por sua vez foi beber a Pitágoras, portanto temos aqui a filosofia e a matemática a fazerem aqui um grande elo. Era neoplatónica, mas tinha sensibilidade suficiente, sabedoria e beleza, arte interna suficiente para ser conciliadora com o pensamento cristão. No entanto, como estes conflitos foram todos instigados, segundo se diz, e vamos ver que aqui o século XVIII, o século das luzes, fala muito disso, foram instigados por Cirilo, então aqueles conflitos originaram a sua morte, que representa o fim da matemática grega, da era da matemática grega.
Portanto, estamos a falar, a sua morte representa o fim de uma época. O fim de uma época. Mas também simboliza para estes pensadores, estes escritores, estes poetas, também encenadores e cineastas, o símbolo de alguém que era um exemplo vivo de quem se quer libertar das, como diz Platão, das correntes da matéria e que através do uso da razão vai encontrar um estado de evolução. Um estado de evolução, solto de dogmas, mas com o intelecto e com a razão iluminada. Características, não é? Da época do século das luzes. E então, ao falarmos aqui da sua morte, eu vou começar por ter que dizer o que aconteceu. Estamos no ano 415, a natal Alexandria. Natal Alexandria, onde é instigada a diferença e é instigada a intolerância também religiosa e a intolerância relativamente à liberdade de pensamento. E num desses confrontos, há uma multidão de cristãos que arrasta Hipátia, que ia na sua carruagem, a caminho de casa, arrasta a Hipátia, portanto ela é puxada da sua carruagem pela multidão, uns puxam-lhe os cabelos, outros puxam-lhe as vestes de filósofa, porque ela andava sempre simples, com vestes de filósofa, puxam-lhe, arrancam-lhe os braços, arrancam-lhe as pernas, os cabelos, portanto desmembram-na e no fim queimam os restos do seu corpo. E nós ficamos em choque, portanto, ficamos em choque porque como é que é possível alguém jovem, belo e sábio morrer de forma tão injusta? E é por isso também que ela se torna um símbolo tão forte, porque a natureza humana cria esta empatia perante a tragédia. Aliás, a tragédia faz a catarse e a empatia, certo? E então começa logo por Voltaire. Voltaire assume, diz-nos, Voltaire, o poeta no século XVIII, diz-nos, pega na figura de Hipátia, por assim dizer, e diz: assassinaram-na, de uma forma bárbara, porque ela acreditava nos deuses helénicos, porque ela acreditava e defendia as leis naturais, as leis da natureza, daí a matemática e a astronomia, e falava do uso da razão, do intelecto, o olho do intelecto. Portanto, ela falava do olho do intelecto, o uso da razão para alcançar estados superiores internos, para elevação pessoal, o que faz com que haja o afastamento dos dogmas. E, portanto, aqui nós temos uma visão, e temos que ver à luz da época, não é? Uma visão que Voltaire usa o símbolo da morte de Hipátia como uma referência de sabedoria que foi amordaçada, que foi assassinada por dogmas religiosos. Portanto, esta é a visão de Voltaire. Mais tarde, Gibbon já nos vem dizer que foi vítima, que Hipátia foi vítima das leis naturais da história, e diz-nos nesta frase: a humanidade, na precipitação da sua corrida, feriu-te e amaldiçoou-te. Porquê? Porque o bispo Cirilo estava sempre a instigar os conflitos e, portanto, Gibbon fala-nos de uma morte histórica, de um período histórico, e que Hipátia representa essa morte do período histórico. Já Leconte nos fala de como Hipátia vive no imaginário do Ocidente. Vive no imaginário do Ocidente no sentido de admiração e de inspiração, porque ela é o sopro de Platão no corpo de Afrodite.
Portanto, une a sabedoria à beleza e é um exemplo vivo dos seus próprios ensinamentos. Isto é muito importante, porque ela professava, mas também era o exemplo do que professava nas suas ações. Portanto, este alinhamento interno, esta verticalidade interna é de referência. E ele escreveu, dedicou-lhe um poema que eu já vou apresentar, como estávamos a falar do sopro de Platão e da beleza da Afrodite, e então eu vou-vos mostrar aqui esta imagem que fizeram, este retrato, representando Afrodite, e Afrodite, perdão, representando Hipátia, e aqui o muito conhecido busto. Este é muito conhecido, é quase a nossa referência. Então, Leconte, como vos estava a dizer, escreveu um poema chamado Hipatie. O poema é maior, mas eu vou-vos ler aqui apenas uma parte, porque refere-se aos deuses helénicos e às crenças filosóficas de Hipátia. E ela dirige-se logo, portanto, o poema começa logo por haver uma direção, uma comunicação com Cirilo, com o bispo Cirilo. Não creias, Cirilo, dentro de mim subsistem, não como os vês, vestidos de formas que enganam e sofrendo no céu paixões que são humanas, adorados pelo vulgo e de desprezo dignos, mas como foram vistos por espíritos sublimes, não tendo residência no espaço entre estrelas, forças do universo e virtudes internas, combinação de terra e céu tão harmoniosa que o pensamento encanta e os ouvidos e os olhos, e que confere ideal aos sábios acessível, à beleza da alma, um esplendor visível. Eis os meus deuses. E, portanto, temos aqui uma parte do poema Hipatie, de Leconte, que li desta obra fantástica, Hipátia de Alexandria, de Maria Dzielska. Não sei se disse bem, mas julgo que é assim. Podem ver a obra. Mas também Hipátia tornou-se símbolo para os cientistas e até para movimentos feministas. Portanto, ela é tão forte e a sua morte são tão fortes que também influenciou, e houve cientistas mesmo que se referiram como uma corajosa defensora da ciência contra a religião. Portanto, nós estamos sempre a ver que, à luz da época, ela torna-se um símbolo que representa ideias de movimentos da época. Portanto, e aqui os cientistas aqui falam da revolta contra a religião. Portanto, aquela divisão. Mas na verdade, se nós, e é o que vamos fazer agora, mergulharmos bem a Hipátia reúne beleza, reúne sabedoria, religião no sentido do termo latim religio, de ligar a uma fonte interna, divina, e ciências. E isso é uma grande arte. A arte de ligar tudo, a arte platónica, neoplatónica. E portanto, não representa, na verdade, apesar do século XVIII, torná-la símbolo de tantos ideais que foram necessários para a evolução da humanidade, ou para o progresso da humanidade, na verdade, os seus ensinamentos vão ainda mais fundo e fundem tudo. E já vamos chegar lá, porque antes só vos queria falar que também influenciou encenadores, tenho que falar da parte teatral, influenciou encenadores, e temos aqui a representação de um espetáculo. E temos aqui inclusivamente uma atriz, a Julia Margaret Cameron,
isto século XIX, a representar Hipátia. Mais recentemente, o filme Ágora. E então vamos entrar um pouco naquilo que eu vos estava a falar, nesta arte de conciliar o divino, a filosofia divina platónica, neoplatónica, com as matemáticas e a astronomia. Como sabem, ela teve uma grande influência do seu pai e, portanto, em termos das suas publicações, das suas edições, crê-se que, juntamente com Theon, que foram editados, escritos, comentários às obras de Ptolomeu, Almagesto, e aqui temos a concepção, porque era a concepção vigente na altura, geocêntrica de Ptolomeu. E também a obra do grande matemático, dizem que o matemático mais difícil de todos, que é o Diofanto. Eu espero não me estar a enganar no nome, Diofanto, relacionado com álgebra. Portanto, diz-se que ela editou alguns comentários relativos a essa obra. Também construía astrolábios planos, portanto, que parte dos seus estudos eram dedicados à astronomia e àquilo que professava junto dos seus discípulos. Estas informações que temos não são muitas acerca da vida da Hipátia, mas algumas estão sob a forma de cartas. Cartas não que ela tenha dirigido aos seus discípulos, mas cartas de um discípulo muito especial, Sinésio. Sinésio considerava uma mulher abençoada. E sabe-se que ela era casta e que seguia os princípios, lá está, o tal exemplo vivo que já foi aqui falado muitas vezes. Ela foi influenciada pelo seu pai, naturalmente, mas a sua grande influência é Plotino, o neoplatonismo e, claro, Pitágoras, porque Platão inspirou-se em Pitágoras. E diz dela, nas cartas de Sinésio, seu discípulo, que ela era um guia nos mistérios. E, portanto, para os neoplatónicos, alguém ser considerado um guia era de elevado estatuto ao nível da sabedoria. E ela chamava aos seus ensinamentos de mistérios. Portanto, eram mistérios. Mistérios que ocorriam ao nível do plano interno. Porquê? Porque aqui temos de entrar no neoplatonismo. E como nós sabemos, Platão fala-nos do mundo das ideias, dos arquétipos, o mundo dos ideais, como sendo o mundo da realidade. E o mundo das formas, dos objetos, das imagens, como sendo o mundo ilusório. Então, para nós acedermos ao mundo das ideias e da perfeição, Hipátia dizia que tínhamos que desenterrar o olho oculto que estava dentro de nós, dentro do nosso espírito, que unia coração e intelecto, o olho luminoso, o olho da razão, o olho interno. E, portanto, era isto que ela professava junto dos seus discípulos, tendo sempre em mente, claro, o mundo da perfeição platónica. O mundo da perfeição platónica. E o mundo da ilusão. E então, para nós percebermos aqui um bocadinho melhor isto, eu vou buscar a tão conhecida alegoria da caverna. Platão tem uma obra fantástica, a República, Fédon, portanto, aconselho a lerem, mas esta parte que eu vou selecionar para vocês fala muito dos ensinamentos que eram transmitidos, porque é daqui que nasce, é deste entendimento, portanto, de um olho luminoso, e o olho que vai sendo desenterrado, esta visão,
através do intelecto, com o coração. Tem que ser progressivo, porque muita luz ofusca, não é? E pouca luz, também, a ausência de luz também. Os olhos desenvolvem-se com a luz. Se nós pusermos ratinhos na escuridão completa, os olhos atrofiam. Portanto, os olhos desenvolvem-se em contacto com a luz. Mas com uma luz progressiva, porque se for demasiada luz, cega. E então, na alegoria da caverna, temos essa noção. Quando é falado do mundo das perfeições, dos arquétipos, e quando é falado do mundo das formas. Então vou-vos ler este mito para nós entrarmos bem dentro dos ensinamentos filosóficos de Hipátia. Livro 7. Depois disto, prossegui eu, imagina a nossa natureza relativamente à educação ou à sua falta, de acordo com a seguinte experiência. Suponhamos uns homens numa habitação subterrânea em forma de caverna, com uma entrada aberta para a luz, que se estende a todo o comprimento dessa gruta. Estão lá dentro, desde a infância, algemados de pernas e pescoços, de tal maneira que só lhes é dado permanecer no mesmo lugar e olhar em frente. São incapazes de voltar a cabeça, por causa dos grilhões. Serve-lhes de iluminação um fogo que se queima ao longe, numa iminência por detrás deles. Entre a fogueira e os prisioneiros há um caminho ascendente, ao longo do qual se construiu um pequeno muro, no género dos tapumes que os homens dos Robertos colocam diante do público para mostrarem as suas habilidades por cima deles. Estou a ver, disse ele. Visiona também, ao longo desse muro, homens que transportam toda a espécie de objetos que o ultrapassam. Estatuetas de homens e de animais, de pedra e de madeira, de toda a espécie de lavor. Como é natural dos que os transportam, uns falam, outros seguem calados. Estranho quadro e estranhos prisioneiros são esses de que tu falas, observou ele. Semelhantes a nós, continuei. Em primeiro lugar, pensas que nestas condições eles tenham visto de si mesmo e dos outros algo mais que as sombras projetadas pelo fogo na parede oposta da caverna? Como não? Respondeu ele, se são forçados a manter a cabeça imóvel toda a vida. E os objetos transportados, não se passam mesmo com eles? Sem dúvida. Então, se eles fossem capazes de conversar uns com os outros, não te parece que eles julgariam estar a nomear objetos reais quando designavam o que viam? É forçoso. E se a prisão tivesse também um eco na parede do fundo? Quando algum dos transeuntes falasse, não te parece que eles não julgariam outra coisa senão que era a voz da sombra que passava? Por Zeus que sim. De qualquer modo, afirmei, pessoas nessas condições não pensavam que a realidade fosse senão a sombra dos objetos. É absolutamente forçoso, disse ele. Considera, pois, continuei, o que aconteceria se eles fossem soltos das cadeias e curados da sua ignorância, a ver-se regressados à sua natureza, as coisas se passavam deste modo. Logo que alguém soltasse um deles e o forçasse a endireitar-se de repente, a voltar o pescoço, a andar e a olhar para a luz, ao fazer tudo isso, sentiria dor. E o deslumbramento impedi-lo-ia de fixar os objetos
cujas sombras via outrora. Que julgas tu que ele diria se alguém lhe afirmasse que até então ele só vira coisas vãs, ao passo que agora estava mais perto da realidade e via de verdade, voltado para objetos mais reais? E se ainda, mostrando-lhe cada um desses objetos que passavam, o forçassem com perguntas a dizer o que era? Não te parece que ele se veria em dificuldades e suporia que os objetos vistos outrora eram mais reais do que os que agora lhe mostravam? Muito mais, afirmou. Portanto, se alguém o forçasse a olhar para a própria luz, doer-lhe-iam os olhos e voltar-se-ia para buscar refúgio junto dos objetos para os quais podia olhar. E julgaria ainda que estes eram, na verdade, mais nítidos do que os que lhe mostravam. Seria assim, disse ele. E se o arrancassem dali à força e o fizessem subir o caminho rude e íngreme e não o deixassem fugir antes de o arrastarem até à luz do sol, não seria natural que ele se doesse e agastasse por ser assim arrastado e depois de chegar à luz com os olhos deslumbrados, nem sequer pudesse ver nada daquilo que agora dizemos serem os verdadeiros objetos? Não poderia, de facto, pelo menos de repente. E eu vou parar aqui, e porque já muita informação foi dada. Esta é a realidade apresentada por Platão na República, que Hipátio professava. Portanto, na verdade, este olho da razão, esta luminosidade, tinha que começar por ser interna, uma busca interna, e ela ajudava-os nos mistérios desse autoconhecimento interno. Mas não só pelos princípios filosóficos de verdade que eram apresentados por Platão, não só por isso, mas também pela matemática associada, a matemática e a astronomia. A matemática e a astronomia. Porque com a matemática, dizia Hipátio, através do esforço moral, através da vontade, do intelecto, do discernimento, da vigilância, da persistência, desenvolvia-se a intelectualidade abstrata, a mente abstrata. E através da astronomia, o sentido de infinito. Olhar para o céu, o sentido de infinito. E este sentido de infinito, Hipátio diz-nos que levava esta visão do infinito do céu, que levava não só, e eu acho que isto é comum a todas as pessoas que olham para o céu, que é sentirmos pequenos perante esta imensidão e perante este grande mistério, grande incógnita, onde vemos pequenos pontos de luz a nascer da escuridão, a luz que nasce da escuridão, e aqui parece que é algo meio metafórico também para esta luz interna que nasce da escuridão e que vai nascendo dentro de nós, o olho enterrado, que se auto-ilumina. E ela sentia, ao olhar este desejo de infinito que ela tinha, ela sentia um êxtase. E esse êxtase que ela sentia denominava de o grande silêncio, o silêncio. Porque é o êxtase do inexprimível, daquilo que não conseguimos traduzir em palavras. É um êxtase místico, e o divino, para Hipátio, o divino estava nesse êxtase onde mora o silêncio. Porque é intraduzível, é inexprimível tudo o que se abarca dentro do infinito. E, portanto, estes ensinamentos eram aqueles que ela apresentava, claro, associados também a tudo que Pitágoras introduziu, tudo que Pitágoras introduziu matematicamente, e pela observação também da natureza, das leis da natureza. E aqui
deixo a sugestão de poderem explorar um pouco a sequência numérica, o número de ouro encontrado por Fibonacci. Pesquisem porque é muito interessante a proporção áurea, a forma como a matemática, a geometria, porque para Hipátia, matemática e astronomia eram os instrumentos para chegar a este mundo da perfeição. E elas chamavam-os de geometria divina. E daqui eu estar a falar também de Fibonacci, porque a forma como as pétalas de uma rosa, como as folhas de uma rosa, a forma como o nosso ouvido interno é feito, a sua ligação com a música, tudo desenha uma espiral. Tudo desenha uma espiral. E essa espiral tem uma proporção, uma sequência numerológica. E Fibonacci descobriu-a através da propagação dos coelhos. É muito interessante, portanto, pesquisem, porque é muito interessante entrar nestas matérias da matemática e da astronomia e, claro, do pensamento filosófico platónico. Chama-se neoplatonismo porque foi séculos mais tarde que que Plotino foi buscar a sabedoria de Platão. Bom, está aqui apresentada a primeira heroína, a primeira mulher heroína, uma filósofa, a primeira mulher matemática de que há registro histórico, astrónoma, pensadora e, sobretudo, eu penso com um exemplo vivo de alguém que morreu injustamente por intolerância, mas um exemplo vivo de tolerância de pensamento, e de alguém que conciliava beleza, sabedoria e ciência. E isso é uma arte, é a arte da vida. E esse exemplo, eu acredito que seja um exemplo a seguir, e daí esta ser a primeira mulher a ser apresentada. Eu quero agradecer muito por acompanharem Mulheres Heroínas e trago-vos uma surpresa para a próxima sessão deste projeto. Até lá, obrigado por assistirem e tudo de bom.